Olá! Eu sou a professora Zilka Nanes, da Universidade Estadual da Paraíba. Atualmente estou em doutoramento no programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos. Sou aluna da UFPB. A disciplina que estou cumprindo é Química Orgânica e Biomoléculas, ministrada pelo professor Dr. Luiz César Rodrigues. O assunto, das videoaulas serão nucleosídeos, nucleotídeos e ácidos nucleicos. Comecemos então a parte 1. Na elaboração dessa aula, utilizei predominantemente o volume 2 de Química Orgânica de Paula Bruce, de 2006. Também citamos aqui artigos científicos e as imagens foram retiradas do Google, tá? Ou do livro de Paula Bruce. Então, nessa parte 1, nós abordaremos purinas e pirimidinas, nucleosídeos e nucleotídeos, fosfodiésteres, oligonucleotídeos e polinucleotídeos, ácidos nucleicos, DNA e RNA, e bioenergética e ATP. Os ácidos nucleicos, assim como os polissacarídeos, as proteínas, os lipídios, são biopolímeros. São conhecidos dois tipos de ácidos nucleicos. O DNA, que codifica a informação hereditária de um organismo completo, e controla o crescimento e a divisão celular, e o RNA, que é essencial na síntese de proteínas. Para que conheçamos a estrutura química do DNA e do RNA, nós vamos começar estudando as bases que compõem, certo? Esses ácidos nucleicos. Então, no RNA, nós temos adenina, guanina, citosina e uracila. E no DNA, nós temos adenina, guanina, citosina e timina. E essas bases, elas são derivadas ou da purina ou da pirimidina. Por esse motivo, vamos entender um pouco melhor sobre o que representa essas bases, a purina e a pirimidina. Então, elas são bases nitrogenadas, são compostos heterocíclicos, que na composição eles têm nitrogênio, que o heteroátomo de nitrogênio, certo? Também chamadas de bases azotadas. Outra coisa importante, para a gente fixar aqui nesse início, é a numeração dos átomos. Então, aqui está o nitrogênio 1, carbono 2, nitrogênio 3, carbono 4 e segue, 5, 6, 7, 8, 9. Então, fixem isso, que isso vai ser importante para que a gente entenda o que vem a seguir. Na pirimidina, nós temos aqui nitrogênio 1, carbono 2, nitrogênio 3 e segue 4, 5, 6. As bases derivadas da purina são a adenina e a guanina. E as bases derivadas da pirimidina são citosina, uracila e timina. Algo que é importante também fixar aqui é que as purinas se ligam às pirimidinas através de ligações de hidrogênio quando estão constituindo os ácidos nucleicos. Aqui temos as bases nitrogenadas, as fórmulas estruturais em outro ângulo. Do lado esquerdo de cada uma, observamos a representação em bolas. E nessa representação, é bem notório que os anéis e os átomos que compõem esses anéis, melhor dizendo, eles estão no mesmo plano.
Vou destacar aqui esse radical metil ligado ao carbono 5 da timina, porque aqui dá para a gente observar que nesse radical metil, né, os átomos de hidrogênio ligados ao carbono, eles ou estão sendo representados no plano da frente ou no plano de trás. Bom, agora vamos ver os detalhes, né, da numeração das fórmulas estruturais das bases nitrogenadas. Então, como está em outro ângulo, o que é que a gente tem que fazer? Identificar esse nitrogênio 1. Aqui está ele, nitrogênio 1 na guanina, nitrogênio 1 na adenina. Então, seguindo aqui, temos o carbono 2. Na guanina, observamos que no carbono 2 está ligada uma amina, né, que é uma amina primária. Já que na adenina, nós temos essa amina primária ligada ao carbono 6. Enquanto que nesse mesmo carbono 6, aqui na guanina, nós temos a função ceto, né, uma cetose. Agora vamos para as pirimidinas. Então, como está em outro ângulo, vamos novamente identificar o nitrogênio 1. Aqui está o nitrogênio 1 da citosina, da timina e da uracila. Então, aqui está o carbono 2. E nesse carbono 2, ó, a gente já está observando que todos três, né, independente da base, ser uracila, timina ou citosina, tem a função ceto. Já na posição 6, carbono 6, temos a função ceto na uracila, na timina e na citosina nós temos a amina primária ligada, NH2 aqui. E agora vamos citar a principal diferença, né, entre a uracila e a timina. Vejam que elas são idênticas, né, aqui tem ceto, ceto na posição 2 e 6, só que no carbono 5, da timina nós temos um radical metil ligado. Aqui também representado ver se tem mais alguma coisa. Pronto. Falei as principais diferenças, né, das bases nitrogenadas que compõem o DNA e o RNA. Continuemos. Bem-vindos! Vamos entrar no túnel do tempo e aprender um pouco da história do que hoje nós chamamos de ácido desoxirribonucleico. Ele foi isolado pela primeira vez em 1869 de células brancas do sangue. Somente após 1944 é que se deram conta que os ácidos nucleicos eram os carreadores da informação genética. E nós tivemos um ápice, né? O ano de 1953 foi o ano que Watts e Crick receberam o prêmio Nobel porque eles descreveram a estrutura tridimensional do DNA, né? A famosa dupla hélice. Só que até chegar aí, antes disso, tiveram outros pesquisadores que pavimentaram a via, tá? Para o prêmio Nobel. Então, vou citar aqui o Phoebus, o Alexander Todd, Maurice Wilkes e Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, infelizmente, ela morreu antes de saber a importância que ela teve para a descoberta, né, da estrutura em dupla hélice do DNA. Aqui vemos nessa imagem Johann Michel, que foi um bioquímico suíço responsável por isolar pela primeira vez, né, o que hoje chamamos de DNA, isso em 1869. Então, ele isolou o DNA de células brancas e do núcleo dessas células.
Ele usou técnicas de precipitação de substâncias, tal como alterações de pH no meio, e isolou uma substância rica em átomos de fósforo e de nitrogênio, que foi denominada nucleína. Posteriormente, ele utilizou espermatozoides de salmão e foi capaz de catalogar os principais elementos da nucleína, quais sejam carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e fósforo. Aqui na imagem temos o pesquisador Richard Altman, que foi um patologista e histologista alemão, que em 1889 conseguiu isolar um material nuclear de impurezas das quais Michel não foi capaz de eliminar em sua amostra. Michel é o pesquisador que falamos anteriormente, que foi o primeiro que isolou o DNA e nomeou de nucleína. Altman, ele confirmou a natureza ácida do material que estava trabalhando e renomeou, então, para ácido nucleico. Agora, vamos sair de 1889 para os tempos atuais, para o pós-Richard Altman. Atualmente, nós utilizamos a coloração panóptica para dar cor às células sanguíneas, quando fazemos esfregaços sanguíneos no laboratório de hematologia. E nessa coloração panóptica tem a solução de tiazinas a 0,1%. E a característica que está acontecendo aqui é que existe afinidade eletrostática entre um corante ionizado em uma solução reagindo com um substrato de carga iônica oposta. Então, o corante é carregado positivamente e ele reage com a carga oposta, que são os ácidos nucleicos, que têm grupamentos negativos. A característica de se corar, do núcleo se corar por corantes básicos é chamado de basofilia. Por isso aqui está dizendo o núcleo basofílico do neutrófilo. Aqui do nosso lado direito nós temos um polimorfo nuclear neutrófilo, onde a cromatina, que é o DNA, está com a coloração roxo azulado. Esta é a imagem de Phoebus-Levene, que foi um químico. Ele nasceu na Rússia. Ao emigrar para os Estados Unidos com sua família em 1891, seu nome russo, Fischl, foi mudado para Phoebus. Devido à sua educação na escola médica ter sido interrompida, ele retornou à Rússia para completar seus estudos. Quando voltou aos Estados Unidos, fez uns cursos de química na Universidade de Colômbia e então ele decidiu trocar a medicina pela carreira em química e foi para a Alemanha a fim de estudar sob a orientação de Emil Fischer, tornando-se professor de química do Instituto Rockefeller, o que hoje é a Universidade de Rockefeller. Então, Phoebus e colaboradores, no início da primeira década do século XX, estabeleceram os componentes básicos do ácido nucleico. Eles propuseram uma fórmula estrutural de um tetranucleotídeo em 1910, só que mais tarde esse tetranucleotídeo aqui, proposto por eles, se mostrou incorreto. Eles descreveram que os ácidos nucleicos eram formados por pequenos blocos organizados que se repetiam ao longo de uma grande molécula. E foram eles que, em 1929, descobriram que existem mais de um tipo de ácido nucleico, o DNA e o RNA, ou seja, o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. Em 1910, Levene e colaboradores não tinham os equipamentos que nós temos hoje e nem as técnicas tão desenvolvidas. E eles propuseram esta fórmula estrutural de um tetranucleotídeo. Observem aqui as ligações fosfodiéster, os açúcares. Aqui temos uma purina, outra purina, aqui uma pirimidina e outra pirimidina. Bom, depois essa fórmula estrutural mostrou-se errônea. Atualmente nós sabemos que os nucleosídeos são formados pela base nitrogenada,
que a gente já falou delas, né? A adenina, a timina, a guanina, por um açúcar, a pentose, formam o nucleosídeo. Quando o fosfato é adicionado, nós temos os nucleotídeos. Aqui exemplos de nucleotídeos. Nós não vamos falar dos nomes dos nucleotídeos agora, tá? Mas aqui nós temos como base nitrogenada a adenina, que a gente já falou dela. Aqui temos como base nitrogenada no nucleotídeo a guanina. Aqui temos a citosina e aqui a timina. Na imagem, o pesquisador Alexander Todd, né, que foi um químico que nasceu na Escócia, ele tornou-se PhD 2 vezes. Uma das vezes foi pela Universidade de Oxford em 1933. Ele foi professor de Química na Universidade de Edimburgo, na Universidade de Manchester, e de 1944 a 1971 na Universidade de Cambridge. Ele foi nomeado cavaleiro em 1954 e tornou-se barão em 1962, tá? Por isso esse outro nome que ele é conhecido, Barão Todd. Ele foi o responsável por, em 1949, sintetizar FAD e ATP. Então, o FAD é o dinucleotídeo de flavina adenina e o ATP é a adenosina trifosfato. Ele ganhou o prêmio Nobel, né, por isso em 1957 e por tudo que ele fez no estudo de nucleotídeos e coenzimas. Na imagem vemos Rosalind Franklin, né, aqui à esquerda, e aqui na imagem à direita a famosa foto 51 feita por Rosalind Franklin. Essa foto é de difração de raio-x. Bom, Rosalind, ela nasceu em Londres em 1920, ela se graduou pela Universidade de Cambridge. Em 1942, abandonou a pós-graduação para aceitar uma posição de pesquisadora numa associação de pesquisa britânica. Depois da guerra, estudou técnicas de difração de raio-x em Paris. Em 1951, ela retornou para a Inglaterra, aceitando uma proposta para desenvolver uma unidade de difração de raio-x no Departamento de Biofísica do King's College. Então, assim, vamos fazer a relação, né, dela, tá, com a estrutura do DNA. Ela apresentou um seminário no final de 1951 e, por ocasião, quem estava na plateia era o Watson. Para os tempos atuais, a gente diria que Rosalind Franklin ela sacava muito de química. Ela gostava muito de estudar química e sabia muita química. Então, durante a palestra, ela falou das duas formas da molécula, tipo A e tipo B, se posicionando muito bem sobre a química do DNA. Explicou que as unidades de fosfato estão localizadas na parte externa da molécula, especificou a quantidade de água a ser encontrada na molécula de acordo com outras partes, dados que têm considerável importância em termos de estabilidade da molécula. Então, Rosalind Franklin foi a primeira a descobrir e formular esses fatos. E, de fato, né, sendo redundante, constituíram a base para todas as tentativas posteriores de construir um modelo da molécula. Rosalind Franklin ficou bastante conhecida por conta dessa foto aqui, 51, que é uma foto de difração de raio-x do DNA. Ela fez enquanto trabalhava no King's College, em Londres. E essa foto teve uma importância ímpar para a descoberta da dupla hélice do DNA, né, da qual depois teve o prêmio Nobel. Além
de Rosalind Franklin, que infelizmente ela nunca soube que essas fotos foram importantes para a teoria da dupla hélice, porque ela morreu em 1958. Além dela, nós destacamos nas pesquisas o pesquisador Maurice Wilkes, que ele foi um fisiologista neozelandês, ele viveu até 2004. Então, ele também, além de Watson e Crick, ele também recebeu o Prêmio Nobel, tá? De Medicina em 1962. Bom, antes de conhecermos melhor Watson e Crick, quero enfatizar que os estudos de Rosalind Franklin com raio-x mostraram que o DNA era uma hélice com grupos fosfato na parte exterior da molécula. Então, aqui dessa representação da dupla hélice do DNA, certo? Tanto de um lado como de outro, estão os grupos fosfato. Hoje a gente sabe mais coisa, que a adenina pareia com a timina, que a citosina pareia com a guanina, né? Que tem os nucleotídeos, nesses nucleotídeos tem base, açúcar, fosfato, que tem ligações fosfodiéster. Bom, mas vamos conhecer agora o Watson, que está aqui à nossa esquerda, e Crick, que está à nossa direita. Começando falando por James Watson, ele nasceu em Chicago em 1928. Ele se graduou na Universidade de Chicago com 19 anos e tornou-se PhD 3 anos depois pela Universidade de Indiana. Em 1951, em um pós-doutorado na Universidade de Cambridge, o Watson trabalhou na determinação da estrutura tridimensional do DNA. Aqui do nosso lado direito, Francis Crick. Nasceu em Northampton, Inglaterra, em 1916. Originalmente treinado como físico, Crick foi envolvido na pesquisa de radares durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, ele entrou para a Universidade de Cambridge e tornou-se PhD em Química em 1953. Era estudante de pós-graduação quando realizou sua parte no trabalho do qual surgiu a proposta da estrutura de dupla hélice do DNA. Então, com base no estudo da imagem 51 de difração de raio-x, eles puderam deduzir um modelo consistente com os conhecimentos e debates da época. Aqui está o modelo proposto por Watson e Crick, com estrutura tridimensional formada por dois segmentos contínuos, que são as duas fitas de DNA, e composta por unidades meticulosamente ordenadas, então chamadas de nucleotídeos. Outra foto aqui do pesquisador Watson, que nasceu em 1928. E a pergunta é: por onde anda o Watson? Ele está vivo, até hoje, e ele ganhou o Prêmio Nobel junto com Crick e Wilkes em 1962, pela estrutura do DNA. Então, isso é um sonho na vida de todos os pesquisadores, ganhar um Prêmio Nobel. Bom, mas o que é que aconteceu recentemente? Em 2019, em janeiro, Watson estava com 90 anos e ele repetiu opiniões que ele já tinha falado em 2007. E foram opiniões racistas. Vou dizer primeiro a de 2007, quando ele afirmou que os africanos eram menos inteligentes que os europeus. Posteriormente, ele pediu desculpa, mas em 2019 ele repetiu, opiniões que, segundo ele, a genética teria um papel importante nas notas que brancos e negros teriam em testes de inteligência e de coeficiência intelectual. E ele perdeu o Prêmio Nobel. Tá? Se interessar a vocês, procurem e leiam a matéria, ok? Agora vamos falar de Crick, novamente de Crick. Ele ficou conhecido
além do prêmio Nobel que ele ganhou, né, com Watson e Crick e Wilkes, da estrutura do DNA, ele ficou conhecido pelo uso do termo dogma central, para resumir a ideia de que o fluxo de informação genética em células possui essencialmente um sentido único, a partir do DNA para o RNA e do RNA para a proteína. Ele faleceu em 2004 e aqui é uma foto, né, de Crick, mais recente. E algo que eu achei interessante aqui para trazer para vocês é que a carta de Crick foi leiloada. Quando ele descobriu a estrutura do DNA, ele contou a novidade primeiro para seu filho de 12 anos. Em 2013, essa carta foi leiloada por 6 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais, na cidade de Nova York. Olha só o desenho feito à mão da estrutura do DNA por Crick. E agora vamos sair do nosso túnel do tempo e retornar à química orgânica. O nucleosídeo ele é formado apenas pela base nitrogenada e pela pentose. Aqui está representada a adenina como base nitrogenada e como pentose a ribose. Então, vamos prestar atenção aqui na numeração dos carbonos da ribose. 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha. Percebam que aos carbonos 2 linha e 3 linha estão ligadas hidroxilas. Quando eu tenho, né, a base nitrogenada com a pentose, então o nucleosídeo recebe um nome. Como aqui nós temos a adenina ligada à ribose, nós temos a adenosina. Se fosse a guanina ligada à ribose, seria a guanosina. Se fosse a citosina ligada à ribose, seria a citidina. Se fosse a uracila ligada à ribose, seria a uridina, tá? Aqui nós estamos diante da adenosina. Então, quando a gente acrescenta, a reação química acrescenta o grupo fosfato, nós temos o nucleotídeo. Então, como aqui nós temos a adenina como base nitrogenada, aqui estamos diante do nucleotídeo, com nomenclatura de adenosina 5' fosfato, tá? 5' por conta desse carbono aqui, dessa ligação com esse carbono 5'. Vamos falar dos nucleosídeos. Lembrando que são o quê? A base nitrogenada ligada ao açúcar. E esse açúcar pode ser a D-ribose ou a 2-desoxiderribose. O termo nucleosídeo foi criado e introduzido no vocabulário científico por Levene e Jacobs em 1909 e estava originalmente associado aos ácidos nucleicos. Levene é o pesquisador que nós falamos quando entramos lá no túnel do tempo. Os nucleosídeos foram obtidos pela primeira vez por hidrólise. Ocorrem de forma livre no organismo em pequenas quantidades. Os N-nucleosídeos, esse N aqui corresponde ao nitrogênio, né, do anel heterocíclico, do heteroátomo, a que vai haver a ligação. Então, aqui nas bases purínicas é no nitrogênio 9 e nas bases pirimidínicas no nitrogênio 3. Então, existe essa ligação, né, na constituição dos ácidos nucleicos, certo? E a ligação é entre açúcar, pentose e base nitrogenada. A hidrólise seletiva química ou enzimática do RNA produz, né, os nucleosídeos. Esses nucleosídeos são a adenosina, a guanosina,
a citidina e a uridina. Então, vamos observar aqui as bases nitrogenadas purínicas. Aqui está a adenina e aqui está a guanina. Ambas estão ligadas pelo nitrogênio 9 ao carbono 1' da ribose. Aqui abaixo nós temos as pirimidinas de bases nitrogenadas. Aqui nós temos a citosina e aqui a uracila. Ambos estão ligados pelo nitrogênio 3 ao carbono 1' da ribose. No slide anterior, falamos dos ribonucleosídeos. E os ribonucleosídeos têm como açúcar a D-ribose. Aqui nós vamos falar sobre os desoxinucleosídeos, certo? Que são liberados quando tem hidrólise seletiva químico-enzimática do DNA. Então, vamos mostrar aqui primeiro o açúcar. O açúcar dos desoxinucleosídeos é a 2D-desoxirribose. Ela não tem a hidroxila aqui no carbono 2'. E os derivados, os nucleosídeos derivados do DNA são a desoxiadenosina, a desoxiguanosina, a desoxicitidina e a timidina. A timidina é exclusiva, um nucleosídeo exclusivo do DNA. Então, só o DNA libera esse desoxinucleosídeo, assim como só o RNA libera a uridina após hidrólise. Vamos aqui olhar alguns detalhes. Aqui em cima nós temos como bases nitrogenadas a adenina e aqui temos como base nitrogenada a guanina, ligadas ao carbono 1' da pentose através do nitrogênio 9. Aqui abaixo temos as bases nitrogenadas pirimidínicas. Aqui está a citosina e aqui a timina. Agora vou apresentar outros nucleotídeos de origem natural, porque o que vimos até agora são de origem natural. Então, aqui está a estrutura do nucleosídeo 5-metil-2'-desoxicitidina. O que é que ele tem de diferente em relação ao que já falamos anteriormente? Ele tem um radical metil ligado aqui no carbono 5, tá? E esse radical vai fazer com que esse nucleosídeo tenha comportamentos diferentes. Aqui está a pseudouridina, que foi o primeiro nucleosídeo, o primeiro C-nucleosídeo que foi descoberto e é de origem natural e é o mais abundante. Bom, aqui nós vamos falar mais detalhes sobre ele, tá? Mas quero aqui deixar registrado que não é somente ele que é um nucleosídeo, certo? Diferente dos que a gente já viu e mais frequentes, dos que são originados lá do DNA e do RNA. Bom, a pseudouridina, percebam que ela não está ligada pelo nitrogênio, aqui nesse anel pirimidínico, ao açúcar, ao carbono 1' do açúcar. Essa aqui é uma ligação carbono-carbono. Então, a pseudouridina, ela é um ribonucleotídeo que é derivado da uridina. É encontrado em certos RNAs não codificantes, como RNA transportador, RNAs ribossômicos. A pseudouridina ela não é incorporada ao ácido nucleico durante o processo de transcrição.
O que é que acontece? Depois, né, que a fita de RNA está pronta, existe uma modificação pós-transcricional, certo? De certos resíduos de uridina. Isso pode acontecer em todos os organismos vivos. Quimicamente falando, a pseudouridina é um produto de uma isomerização da uridina, que é o resultado de uma rotação de 180 graus do anel pirimidínico em torno do eixo, que passa pelos átomos N3 e carbono 6. Então, carbono 6 e nitrogênio 3. Essa rotação não altera as propriedades de emparelhamento de Watts e Crick que a uridina tinha, mas modifica a natureza da ligação glicosídica entre a ribose e a base nitrogenada. Então, a gente vê aqui, né, essa alteração. Ligação carbono-carbono. Então, o que é que acontece? A pseudouridina, ela possui um segundo grupo NH. Aqui tem um e aqui tem um segundo grupo NH. E esse grupo pode formar uma ligação de hidrogênio suplementar. Então, essa capacidade, né, é usada em certos RNAs, como o RNA transportador, que a gente já citou, para estabilizar a estrutura. Além disso, tem pesquisas, né, que sugerem que a pseudouridina ela tem uma proteção contra a radiação, ela apresenta essa capacidade. Bom, continuemos. Agora vamos falar de metabólitos microbianos secundários que são nucleosídeos. Aqui está a estrutura 11, que é a oxetanocina, que tem atividade anti-HIV. Aqui está a choudomicina, que tem atividade antitumoral e antibacteriana. Aqui está a formicina, que tem atividade antitumoral. E aqui está a pirazomicina, que tem atividade antiviral. Alguns dos fármacos utilizados clinicamente são análogos de nucleosídeos. Aqui na estrutura 15, né, nessa fórmula molecular, nós temos o nucleosídeo D-arabinofuranosilcitidina, que é efetivo contra a leucemia mielocítica. O 16 é o aciclovir, que é um potente agente antiherpético. O 17, esse aqui é famoso, é o AZT, né, que é usado como fármaco antirretroviral. 3' ácido 3' desoxitimidina. Normalmente, nucleosídeos que apresentam maior atividade biológica têm um carbono anomérico C1' com configuração beta. Agora falaremos mais sobre os nucleotídeos. Relembrando que o nucleotídeo é formado pela base nitrogenada ligado ao açúcar e ligado ao fosfato. O grupo fosfato, né, pode ter que é o monofosfato, né, o nucleotídeo monofosfatado. O nucleotídeo ele também pode ser difosfatado ou trifosfatado. Quanto às funções, vamos citar apenas algumas aqui, dando exemplos. A transferência de energia na forma de ATP. A molécula de adenosina trifosfato armazena energia proveniente da respiração celular e da fotossíntese para consumo imediato. Os nucleotídeos também, né, funcionam como mensageiros químicos. Aqui está o monofosfato cíclico de guanosina, que atua como segundo mensageiro ativando as proteínas quinases intracelulares em resposta à ligação de hormônios peptídeos à membrana celular. E quando esses nucleotídeos estão formando polinucleotídeos, eles funcionam como armazenamento e transmissão da informação genética, aqui está o DNA, e também na síntese proteica. Aqui só citamos algumas funções. Os nucleotídeos ligam-se entre si formando polinucleotídeos, os ácidos nucleicos, conhecidos como DNA e RNA.
aqui estão, né, 2 nucleotídeos ligados entre si, só que a cadeia continua, tá? Tanto aqui para cima como aqui para baixo. Então, aqui nós temos a base nitrogenada, né, que são substâncias heterocíclicas, né, que são aminadas, então aqui está a amina. E por elas serem, né, aminas, nós comumente os chamamos de base. Então, por isso que a gente chama aqui a base, né, do nucleotídeo. Aqui está o R, que é outra base. Então, para que um nucleotídeo se ligue a outro, isso é feito através das ligações fosfodiéster. Estou marcando aqui a ligação fosfodiéster. A ligação fosfodiéster representa o quê? Representa aqui um grupo hidroxila, tá? Aqui está o carbono C3 da pentose. Então, esse carbono C3 anteriormente tinha aqui uma hidroxila. Essa hidroxila, tá? Ela formou aqui uma ligação covalente. E aqui também tinha outra hidroxila no carbono 5' da pentose que está aqui nesse outro nucleotídeo. E aí, né, o que é que fica aqui agora? Fica a ligação fosfodiéster, certo? Então, essa ligação fosfodiéster, aqui tem outra ligação fosfodiéster. E assim, o nucleotídeo vai se ligando ao outro para formar o polinucleotídeo. Falando de uma outra maneira, mas dizendo a mesma coisa, o nucleotídeo é um nucleosídeo com o grupo 5' ou o grupo 3' ligado ao ácido fosfórico por meio de uma junção éster. Os nucleotídeos de RNA, eles têm o açúcar de ribose, marcando aqui o carbono 2' com a hidroxila, e são chamados de ribonucleotídeos. E os ribonucleotídeos de DNA têm o açúcar 2-desoxirribose, aqui não tem a hidroxila no carbono 2'. Eles são chamados de desoxirribonucleotídeos. Então, aqui nós temos a adenosina 5' monofosfato como ribonucleosídeo e temos a 2'-desoxicitidina 3' monofosfato como desoxirribonucleotídeo. Fazendo uma revisão rápida, né, da nomenclatura de nucleosídeos e nucleotídeos, nós temos aqui as bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina e uracila, né? Essas bases estão presentes nos nucleosídeos e nos nucleotídeos. Aqui, nessa linha, nós encontramos os nucleosídeos que derivam, né, da clivagem do RNA, ou, né, lise enzimática, e aqui, nessa linha, os que são obtidos a partir do DNA. Do outro lado, temos os ribonucleotídeos e os desoxirribonucleotídeos. Então, ribonucleotídeos do RNA e desoxirribonucleotídeos do DNA. Quando o ácido fosfórico é aquecido com pentóxido de fósforo, perde-se água e se forma um fosfoanidrido chamado ácido pirofosfórico. Seu nome vem do fogo, né, que é de pir. Portanto, o ácido pirofosfórico é preparado pelo fogo, ou seja, pelo aquecimento. Também, nessa reação, né, são formados o ácido trifosfórico e os ácidos polifosfóricos mais elevados, que não estão representados aqui. Por que, né, estou falando isso?
Porque devido ao fato do ácido fosfórico poder formar um anidrido, os nucleotídeos podem existir como monofosfatos, difosfatos e trifosfatos. Eles são nomeados com a adição das palavras monofosfato, difosfato ou trifosfato ao nome do nucleosídeo. Aqui estão exemplos, né, de diferentes formas de nucleotídeos. Aqui acima nós temos ribonucleosídeos. Basta olhar, né, que tem aqui a hidroxila ligada ao carbono 2' da D-ribose. E abaixo nós temos desoxirribonucleotídeos, que não tem a hidroxila ligada ao carbono 2' da pentose. Então, o que é que observamos aqui? A base nitrogenada aqui é a adenina, né, nesse nucleotídeo. Aqui nós temos um grupo fosfato, aqui 2 e aqui 3. Da mesma maneira embaixo. Então, aqui, né, nesse primeiro aqui de cima, nós temos a adenosina 5' monofosfato, o AMP. Aqui a adenosina 5' difosfato, o ADP. E aqui a adenosina 5' trifosfato, o ATP. Aqui abaixo, né, a mesma coisa, ó, nós temos o nucleotídeo monofosfatado, difosfatado e trifosfatado. Então, aqui eu tenho a 2' desoxiadenosina 5' monofosfato, o DAMP, e assim segue, tá? Quando estamos diante de fragmento curto de uma cadeia simples de ácido nucleico, DNA ou RNA, tipicamente contendo de 3 a 10 nucleotídeos, estamos diante do que chamamos oligonucleotídeo. Segundo Bruce, ela citou de 3 a 10 nucleotídeos. Eu encontrei em outras fontes que, né, podemos encontrar oligonucleotídeos com maior número de nucleotídeos. Um exemplo, né, bastante utilizado são os primes que a gente usa para fazer reação de polimerase em cadeia. Eles são oligonucleotídeos. Outros exemplos, né, são os salt blots e a hibridização fluorescente in situ. Então, a gente costuma usar muito, né, nos nossos testes laboratoriais, sondas para detectar DNA complementar ou RNA. E o que é um polinucleotídeo? O polinucleotídeo ele contém muitas unidades de nucleotídeos, né? É um polímero orgânico composto por monômeros, nucleotídeos ligados covalentemente por ligações fosfodiéster. E o exemplo são os ácidos nucleicos, DNA e o RNA. Voltemos a falar sobre nucleotídeo. Aqui falaremos do ATP, que está totalmente correlacionado com a bioenergética. Nossas células, elas precisam de energia para garantir a sobrevivência e reprodução. E a forma mais importante de energia química é a adenosina 5' trifosfato, que é conhecido como transportador universal. O ATP ele fornece uma via de reação que envolve um bom grupo de saída para uma reação que não pode ocorrer devido ao grupo de saída ser pobre. Vamos entender isso melhor. O ATP, né, ele, como transportador universal, tem esse nome porque a energia da hidrólise do ATP converte reações endergônicas em reações exergônicas. Então, a reação endergônica, né, só fazendo uma revisão rápida de bioquímica, é a reação que absorve energia, né? Quando a gente estuda o anabolismo, absorve energia. E a reação exergônica é a reação que libera energia, né? Catabolismo. Então, sendo assim, quando o ATP ele é hidrolisado, a quantidade de energia liberada pode ser usada para conduzir uma reação endergônica. Por exemplo, a reação da D-glicose
formando a D-glicose 6-fosfato. É uma reação que absorve energia. Por outro lado, o ATP, quando é hidrolisado, libera energia. Então, a energia liberada pela hidrólise do ATP é usada para conduzir a fosforilação da D-glicose. E essas reações, elas são ditas reações acopladas. Destrinchando a reação química de transformação da D-glicose em D-glicose 6-fosfato, aqui ocorre uma reação de substituição nucleofílica de uma etapa, onde o grupo hidroxila aqui do carbono 6 da D-glicose, ele ataca o fosfato terminal do ADP. E isso quebra a ligação de fosfanidrido sem a formação de um intermediário. O grupo de saída é o pirofosfato de adenosina. A reação é uma reação SN2. Lembrem que aqui ainda tem o açúcar ligado e a base nitrogenada. Para entender de uma vez a importância do ATP, basta a gente responder essa pergunta aqui. Por que a fosforilação da glicose requer ATP? Bom, sem o ATP, o grupo hidroxila da glicose, ele teria que deslocar um grupo muito básico do fosfato de hidrogênio. E com o ATP, o grupo hidroxila que é deslocado é o grupo do ADP, que é fracamente básico. Então, embora a fosforilação da glicose seja descrita como conduzida pela hidrólise do ATP, podemos ver pelo mecanismo estudado até aqui que a glicose não reage com fosfato de hidrogênio e que o ATP não é hidrolisado, pois não reage com a água. Em outras palavras, nenhuma das reações acopladas ocorre na verdade. No lugar, o grupo fosfato do ADP é transferido diretamente para a D-glicose. E essa reação que falamos é uma reação de transferência de fosforila. O grupo fosfato eletrofílico é transferido para um nucleófilo como resultado da quebra de uma ligação de anidrido. Então, a verdadeira função química do ATP é fornecer uma via de reação que envolve um bom grupo de saída para uma reação que não pode ocorrer ou que ocorreria muito lentamente devido ao grupo de saída ser pobre. Essa aqui é uma reação de substituição nucleofílica. E ela está aqui para mostrar, mais uma vez, a importância do ATP, porque essa reação ela não consegue ocorrer sem ATP. Por que isso acontece? Porque o íon carboxilato negativamente carregado, ele resiste ao ataque nucleofílico, E o tiol, ele iria expulsar o intermediário tetraédrico. Sendo assim, voltaria a formar o íon carboxilato, Porque aqui tem a reversibilidade da reação. Então, ela não ocorre devido ao pobre grupo de saída. Essa reação foi utilizada para que a gente possa explicar 3 mecanismos para a reação de transferência de fosforila. Vamos a elas. Para que a gente entenda esses 3 mecanismos, vamos revisar que os fosfatos do ATP, eles recebem nomenclatura. Esse aqui é o alfa, aqui o beta e aqui o gama. Então, na reação de transferência de fosforila pelo mecanismo 1,
O íon carboxilato, ele ataca o fósforo gama do ATP e forma o fosfato de acila. Esse fosfato de acila, ele reage, né, com o tiol, sendo uma reação de substituição nucleofílica de acila, para formar o tioéster. No mecanismo 2 de reação de transferência de fosforila, o íon carboxilato ataca o fósforo beta do ATP, formando pirofosfato de acila, que então reage com o tiol, formando também aqui o tioéster. No mecanismo 3 de transferência de fosforila, o íon carboxilato ele ataca o fósforo alfa do ATP, formando o adenilato de acila. Esse adenilato de acila, então, reage com o tiol, né? Mais uma vez, através da reação de substituição nucleofílica de acila, para formar o tioéster. Quando o pirofosfato é um produto secundário do metabolismo celular, o pirofosfato é posteriormente hidrolisado em fosfato. Veja que essa reação aqui ela é irreversível. Então, os sistemas biológicos, né, acontece que nessa bioquímica, muitos nucleófilos diferentes reagem com ATP. E se o ataque nucleofílico vai ocorrer no fósforo alfa, beta ou gama, o que vai determinar isso é a enzima que catalisa a reação. Os mecanismos que envolvem o ataque nucleofílico no fósforo gama formam ADP e fosfato. E os que fazem, né, o ataque nucleofílico no fósforo alfa ou beta formam AMP e pirofosfato. Então, esse pirofosfato, né, acontece com ele o quê? O que a gente falou no início. Ele é hidrolisado a fosfato, numa reação irreversível. Devido à hidrólise de uma ligação de fosfoanidrido ser uma reação altamente exergônica, essas ligações são chamadas de ligações de alta energia. E ligação de alta energia quebra-se rapidamente. Vamos agora perguntar, por que a hidrólise de uma ligação de fosfanidrido é tão exergônica? Aqui a gente está falando de ΔG, né? E um ΔG, numa reação, quando ele é assim, grande e negativo, significa que os produtos dessa reação são muito mais estáveis que os reagentes. Vamos observar aqui a adenosina trifosfato. Ela tem, em relação a pares de elétrons, números, tem 1, 2, 3, 4 pares de elétrons livres. Quando sofre hidrólise, então a gente tem aqui o fosfato e a adenosina difosfato, que tem 1, 2, 3 pares de elétrons livres. Enquanto o fosfato tem 1, 2, 2 pares de elétrons livres. Então, para que a gente responda a pergunta, 3 fatores contribuem para a maior estabilidade do ADP. Os fatores são melhor repulsão eletrostática na adenosina trifosfato, maior solvatação nos produtos e maior estabilização por ressonância nos produtos. Então, aqui está a nossa reação analisada. Os produtos são adenosina difosfato e o fosfato, e o reagente é o ATP. Então, vamos observar aqui que na molécula de ATP nós temos, vamos contar aqui os elétrons livres. Um par de elétrons livres, 2, 3, 4. Aqui nos reagentes, na molécula de ATP, elétrons livres nós temos pares, 1, 2, 3. E no fosfato, depois que ele clivou aqui do ATP, temos 1, 2
pares de elétrons livres, né, que podem ser eficazmente deslocalizados. Bom, vamos falar do primeiro item, a melhor repulsão eletrostática no ATP. Em pH 7, o ATP tem uma carga negativa de 3,3. O ADP tem uma carga negativa de 2,8 e o fosfato de 1,1. Devido à carga negativa estar maior no ATP, então tem uma maior repulsão eletrostática presente nessa molécula de ATP. E repulsões eletrostáticas desestabilizam a molécula. O item 2, a maior solvatação nos produtos. Nós sabemos, né, que os íons negativamente carregados são estabilizados em uma solução aquosa por solvatação. Então, devido o reagente ter cargas negativas, né, aqui o ATP, e ter 3,3 de carga negativa, a soma aqui dessas duas cargas, que é 2,8 mais 1,1 é 3,9. Então, ocorre maior solvatação nos produtos do que no reagente. E o item 3, maior estabilização por ressonância nos produtos. Para explicar isso aqui, né, a gente já viu os pares de elétrons no reagente e nos produtos. Então, a deslocalização de um par de elétrons livres no oxigênio que une os dois átomos de ferro não é muito eficaz, pois coloca a carga positiva sobre um oxigênio que está próximo a um átomo de fósforo, positivamente carregado. Quando a ligação de fósforo anidrito se quebra, um par de elétrons livres adicional pode ser efetivamente deslocalizado. E essas mesmas características, né, são assim, fatores similares, acontecem também quando tem a quebra do ATP para ele formar AMP. E, além do AMP, é liberado o pirofosfato. Esse pirofosfato liberado, tá aqui, certo? Ele é clivado em duas moléculas de fosfato. E essas características que a gente falou, tá? Essas 3 características também se aplicam aqui. Sobre estabilidade cinética do ATP na célula. Se o ATP estiver livre, tá, na célula, ele tem uma velocidade lenta de hidrólise. E isso é importante, porque aí não é fácil, né, ele sofrer clivagem da molécula. Só que assim, o ATP, ele funciona bem melhor quando ele está ligado ao sítio ativo de uma enzima. O sítio ativo da enzima, aqui, tá, representa o sítio ativo, aqui tem um resíduo de lisina e aqui tem um resíduo de arginina. Aqui está o ATP. Então, as cargas negativas do ATP, elas repelem a aproximação de nucleófilos quando ele está livre. E quando está ligado ao sítio ativo, né, da enzima, então o ATP se complexa com magnésio, diminuindo, que isso vai diminuir a carga negativa total, e os aminoácidos como lisina, arginina, neutralizam os outros grupos negativos, tá? Isso faz com que o ATP prontamente seja aproximado dos nucleófilos. Além do ATP, temos outros nucleotídeos, né, que também exercem reações de transferência de fosforila. Um deles é a guanosina 5'-trifosfato, ou GTP, que ao invés de ter aqui a adenina como base nitrogenada, tem a guanina. Certo? Outro nucleotídeo importante é o AMP cíclico, né, que o AMP cíclico é gerado através da enzima adenilato ciclase, tendo como reagente o ATP. O AMP cíclico, né, quimicamente, ele é adenosina 3' 5' monofosfato. Esse nucleotídeo, ele serve como segundo mensageiro, certo? Ele tem uma função, né, de servir de ponte entre vários hormônios e certas enzimas que regulam as funções celulares.
Para encerrarmos nossa parte 1, vamos falar sobre os ácidos nucleicos. Aqui está o RNA, ou ácido ribonucleico, que possui apenas um filamento de nucleotídeos. A principal função do RNA é ser responsável pela síntese de proteínas. Aqui está o DNA, ou ácido desoxirribonucleico, né, que é uma molécula formada por duas fitas, constituídas por nucleotídeos, onde temos a adenina pareada com a guanina através de ligações de hidrogênio e a citosina pareada com a timina. O DNA é o responsável por conter, né, toda a informação genética. Então, ele armazena a informação e transmite a informação. Aqui à direita nós temos uma fita de DNA e aqui ao lado dessa fita de DNA nós temos uma fita de RNA. Como sabemos disso? A primeira coisa que a gente tem que olhar é se tem hidroxila no carbono 2'. Quando tem hidroxila no carbono 2' do açúcar, nós estamos diante da D-ribose, que remete ao RNA. Aqui mais à direita, nós não temos hidroxila no carbono 2'. Então, aqui é a 2D-desoxirribose, que remete ao DNA. O carbono 1' do açúcar, né, ele se liga através da junção beta-glicosídica com a base nitrogenada. E a ligação entre um nucleotídeo e outro é feita através das ligações fosfodiéster. Então, né, sendo assim, nos ácidos nucleicos, o grupo fosfato é um fosfodiéster. Então, aqui está a ligação fosfodiéster no RNA e a ligação fosfodiéster no DNA. Já sabemos que a ligação fosfodiéster é uma ligação covalente que ocorre entre hidroxila de um grupo fosfato e duas hidroxilas de outras duas moléculas por meio de uma ligação éster. Tanto no DNA como no RNA é o vínculo entre o átomo de carbono 3' e o carbono 5', né, das pentoses de nucleotídeos consecutivos. Relembrando que no RNA nós temos como açúcar a ribose e no DNA a desoxirribose. Então, essa fita aqui representada, como não tem hidroxila aqui no carbono 2', é uma fita de DNA. Na fita de DNA, estas ligações acontecem sempre entre a hidroxila do carbono 3' de um nucleotídeo com a hidroxila do carbono 5' do próximo nucleotídeo. E o que é que acontece? Esse aqui, certo? É o sentido que a gente chama como sentido da vida. É o sentido 5', 3'. Então, para mostrar isso, né, melhor, aqui tem o DNA, essa fita azul mais escura é o DNA, isso aqui é a forquilha de replicação, e os novos nucleotídeos vão sendo adicionados no sentido 5', 3', pela DNA polimerase. No sentido inverso, ela também acrescenta no sentido 5', 3', e vão se formando fragmentos de Okazaki. Esses fragmentos de Okazaki, depois eles são ligados através da DNA ligase. Quando, né, a fita de DNA ela está pronta e emparelhada com a fita, né, que a formou, os grupos fosfato das ligações fosfodiéster, que possuem cargas negativas, eles se posicionam em lados opostos dessa fita de DNA devido à repulsão dessas cargas negativas. E, posteriormente,
né, se ligam a esse DNA estonas, íons metálicos que neutralizam essas cargas. Aqui do nosso lado esquerdo, temos a estrutura tridimensional do DNA, mostrando os grupos fosfatos, né, por fora dessa estrutura. Internamente, temos o pareamento de bases, né, que aqui foi aumentado para vermos detalhes. Então, timina e citosina são pirimidinas e adenina e guanina são purinas. Né? Estamos falando das bases, né? Mas essas bases, lembrando que elas estão ligadas ao nucleotídeo, que está formando polinucleotídeo, que é o ácido nucleico DNA. Então, no pareamento de bases, nós temos aqui a timina, que pareia com a adenina e forma 2 ligações de hidrogênio, a citosina, que pareia com a guanina e forma 3 ligações de hidrogênio. Aqui do nosso lado direito, temos o RNA transportador. Vemos que ele tem essa estrutura de trevo e percebam que ele também faz pareamento de bases, ó, aqui citosina com guanina, tá? Aqui adenina com uracila. E embaixo nós temos o anticódon, né? O RNA transportador é um RNA importante para a síntese proteica. Aqui do lado direito temos a animação do DNA, representando, né, esse pareamento de bases. Vejam que a dupla hélice ela se assemelha a degraus de uma escada. Bom, aqui no nosso lado esquerdo, né, o que eu quero enfatizar aqui é que numa célula eucariótica, quase todo o DNA está compactado na cromatina. Então, esse DNA ele vai se empacotando, tá? Condensando, para que o tamanho dele diminua e que ele caiba dentro do núcleo da célula. Além, né, de ter essa função de diminuir o tamanho, a condensação do DNA permite um controle sobre a transcrição gênica. Obrigada por ter assistido essa videoaula até o fim. Em especial, agradeço à Universidade Estadual da Paraíba por ter me liberado para o doutoramento. Agradeço também ao professor Dr. Luiz César Rodrigues por ter disponibilizado a disciplina de Química Orgânica e Biomoléculas para a nossa participação. E, por fim, agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos, em especial à Universidade Federal da Paraíba, né? Que eu sou graduada na UFPB, tenho mestrado em genética pela UFPB e encerro pedindo, né, que defendam a ciência. Viva o Butantan, viva a Fiocruz, viva o SUS, viva as universidades públicas. Tchau, fui. Até a próxima. Tem a parte 2, hein?